E ainda estamos à vossa frente, meus caros irmãos, não porque nós somos os sábios e detentores do conhecimento, mas sim porque a ciência da Allah subhanahu wa ta'ala é muito vasta. E nós temos falado várias vezes, dando exemplo do versículo da Allah subhanahu wa ta'ala, onde Allah subhanahu wa ta'ala dá, quando fala da vastidade do seu conhecimento, dizendo: se vós ou se nós levássemos todos os oceanos que existem na face da terra, fizéssemos esses oceanos de tinta e levássemos, no entanto, do outro lado, todas as plantas que existem, fizéssemos-las de caneta, levar essas árvores, essas plantas, esculpirmos no oceano para descrever a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, instrumentos oceânicos, assim como as plantas, iriam esgotar, sem, no entanto, esgotar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é neste sentido, meus caros irmãos, que hoje vamos trazer uma temática como uma reflexão. E eu tenho dito que nós não trazemos palestras, nós trazemos uma reflexão, nós trazemos uma recordação, assim como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recordai, pois a recordação é benéfica para os crentes. É nesse sentido que a reflexão que nós vamos trazer, intitulamos de A Busca do Conhecimento na Era da Globalização. Na verdade, foi um tema que me sugeriram. Eu penso que a sugestão foi muito bem-vinda, porque estamos numa era ou numa época em que o ano, as férias terminaram e estamos a começar o ano letivo. Daí que me sugeriram que falasse da busca do conhecimento na era da globalização. Aqui temos dois termos que é preciso conhecermos. Primeiro é a busca do conhecimento, e é o conhecimento aqui, temos que saber o que é conhecimento. Na era da globalização, temos que saber o que é globalização. E nesta nossa reflexão, meus caros irmãos, eu vou trazer 4 aspectos. O primeiro aspecto que eu vou trazer é a obrigatoriedade da busca do conhecimento. Eu primeiro vou definir lá o que é conhecimento, o que é globalização. Mas neste tema vamos trazer a obrigatoriedade da busca do conhecimento. E neste ponto vamos trazer, depois de trazermos a obrigatoriedade da busca do conhecimento, vamos trazer, no entanto, quais são essas ciências que o Islã obrigou para nós irmos atrás dela. E segundo, meus caros irmãos, vamos falar que ciência o Islã privilegiou. E o terceiro, vamos falar das etapas como nós adquirirmos o conhecimento. E por fim, vamos falar daquilo que é o mérito ou o valor o valor do sábio. Então são esses aspectos, meus caros irmãos, que eu vou trazer aqui de forma resumida como reflexão. Meus caros irmãos, a nossa religião islâmica, o Islã, é a única religião celestial, ou seja, é a única religião que obrigou ou que tornou a busca do conhecimento obrigatório no Islã. O que significa que para você se tornar verdadeiramente crente muçulmano, você deve ter o conhecimento. Aliás, para nós adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala de forma sábia, de forma científica ou cientificamente sábio, é preciso termos o conhecimento, é preciso adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala o conhecendo. Quer dizer, você não vai adorar Allah subhanahu wa ta'ala sem o conhecer. Você, para conhecer Allah subhanahu wa ta'ala, passa necessariamente você ter o conhecimento. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala sempre usa o termo fala, saiba, tendo conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala é o único. Fa'lam annahu la ilaha illa hu. Saiba que Allah subhanahu wa ta'ala é o único, é o Criador, etc, etc. Isso tudo para Allah subhanahu wa ta'ala nos dizer que é preciso nós adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala conhecendo. Meus caros irmãos, a nossa religião islâmica, como eu dizia, que é a única religião celestial, no entanto, que tornou a busca do conhecimento obrigatória. Nós, para nos tornarmos verdadeiramente crentes muçulmanos, é preciso cumprir com os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala,
aquele que disse, ou aquele que revelou o primeiro versículo, dizendo: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Uma passagem muito bem conhecida, que o Profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estava à busca da verdade, ele recebeu este versículo como primeiro versículo. Allah subhanahu wa ta'ala não veio dizer para o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que saiba que teu Senhor é o único, que adora Allah único, mas sim, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Leia em nome do teu Senhor, aquele que criou. Isto para evidenciar, isto para dizer que a nossa religião islâmica deu ênfase, a nossa religião islâmica tornou obrigatório a busca do conhecimento. Esta busca do conhecimento, meus caros irmãos, o Islã, ao tornar obrigatório a busca do conhecimento, ele não determinou ou não taxativou, se o termo for correto, que a busca do conhecimento é para a pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D. Ele colocou ou tornou a busca do conhecimento obrigatório para todo crente, seja muçulmano, seja homem e seja mulher, seja jovem, seja velho. E aqui vou aproveitar e contar uma passagem onde muita gente pensa que a busca do conhecimento é só para jovens, para nossos filhos, para nossos irmãos mais pequenos. Ele se esquece que não, eu sou mais velho, então não posso aprender. Se não aprendi naquela idade, então hoje não me vale nada. A busca do conhecimento, meus caros irmãos, ela começa, a sua obrigatoriedade começa na nascença, assim como antes de entrar na sepultura. E eu dizia que o quão é nobre você ser sábio, quão é nobre você adorar Allah subhanahu wa ta'ala conhecendo. Eu dizia que a busca do conhecimento, ela não é unicamente para jovens, para os nossos sobrinhos mais novos, nossos irmãos ou nossos filhos. Ela é para todos nós. Vamos contar uma passagem que aconteceu em Damasco. E hoje, este indivíduo, que foi, no entanto, a pessoa que competenciou esta passagem, se tornou uma referência na nossa história islâmica. Abdurrahman era, no entanto, um jovem coveiro, trabalhava no cemitério. Essa passagem já contém mais de uma, duas vezes em algumas mesquitas. Esse jovem, ele era coveiro, trabalhava no cemitério. No entanto, um tempo, recebeu uma senhora e esta senhora vinha pedir ou vinha lhe informar que eu tenho uma infelicidade na minha casa, faleceu ou morreu meu filho, então ajude-me para o enterrar. Abdurrahman, ele ajudou, fez a cova, etc, etc, realizou seu funeral. Abdurrahman, este que é um dos grandes chefes em Damasco, ele, neste processo do enterro, ele quando entra na cova, quando entra na campa, ele viu coisas estranhas e desmaiou. Então, quando ele sai da sepultura, daquele processo de reanimação, ele tentou contar o que lhe aconteceu, o que ele viu. Disse que não, eu vi. Quando nós recebemos a urna, quando nós recebemos o corpo, no ato de enterrar o corpo, a cova se abriu e foi levado aquele indivíduo. Então a pessoa disse que não, este talvez desmaiou e perdeu consciência, está a contar coisas que ele não viu. Uma passagem verídica. Depois vocês vão perceber como é que esse chefe se tornou uma grande referência no Islã. Dias depois, a mesma senhora aparece pedindo o mesmo apoio, que eu tenho infelicidade. Peço o seu apoio para enterrar, no entanto, o meu filho que faleceu. O mesmo indivíduo, o Abdurrahman, ajudou neste processo, mas ao receber o corpo na campa, a campa, mais uma vez, abriu-se. Dessa vez não foi um rio que se abriu, mas sim homens vestidos de roupa branca vieram levar aquele corpo e desapareceram com ele.
Desta segunda vez, Abdurrahman não desmaiou. Ele procurou aquela senhora que trouxe ou que falou com ele, foi ao encontro dela e disse: o que este indivíduo fazia? Então a senhora disse: não fazia nada, ele simplesmente era um sapateiro. Vamos prestar atenção. Disse o quê? É simplesmente um sapateiro. Ou seja, o meu filho, este que acabou de morrer, era simplesmente um sapateiro. Mas antes disso, eu já vim ter contigo e você me apoiou, porque faleceu o irmão dele mais novo. E você me apoiou há alguns meses. Então disse: Ra'aytu ajaban, eu vi algo incrível. Disse: o primeiro, quando a senhora veio pedir para que eu lhe apoiasse, depois do enterro, eu vi um rio a se abrir e aquela urna, aquele indivíduo foi. Então, este que acabamos de enterrar hoje foi diferente. Quando nós enterramos, pessoas vestidas de roupa branca vieram levar o corpo e foram-se embora. Então, diga-me, o que este primeiro fazia e o que o segundo fazia? A senhora pôs-se a chorar e disse: este que acabamos de enterrar era sapateiro, mas ele trabalhava em prol, ou seja, para ajudar o irmão mais novo que era estudante. No entanto, era o patrocinador do irmão. Quanto ao irmão, o primeiro que faleceu, ele era dedicado ao conhecimento. No entanto, era estudante. Ele procurava o conhecimento. Então, subhanallah, estamos a ver que procurar conhecimento é algo muito nobre. E patrocinar alguém que esteja a aprender, que esteja dedicado a aprender o Deen ou a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, é mais uma outra missão nobre. Este Abdurrahman, nos seus 50 e tal anos, ele dedicou-se ou disse: a partir de hoje eu não sou coveiro, não trabalho mais no cemitério. Quero procurar conhecimento para merecer as mesmas recompensas que aquele indivíduo que era estudante mereceu, porque ele viu a olho nu. Ele disse: a partir de hoje eu quero me dedicar, quero ser um grande álimu. Mas aqui está, quando ele foi ter com os professores, os álimos na altura, disseram: oh papá, você está procurando conhecimento 55 anos agora, 60 anos, o que você vai aprender um velho como você? Disse que não, eu quero aprender, eu quero ser álimu. Um chefe lhe negou, o outro lhe negou, mas encontrou um que lhe acolheu. E ele foi um grande álimu. Hoje Abdurrahman, chama-se Abdurrahman, o nome dele, o apelido, ele foi apelidado de Abdurrahman o Coveiro. Da língua árabe, ele foi o Abdurrahman o Coveiro, porque a sua história começou Sheikh Abdurrahman Ad-Dahdah, eu penso que é assim. Ele foi apelidado de Sheikh Abdurrahman o Coveiro. Por quê? Porque a história dele, ou seja, ele abraçou o conhecimento na idade muito avançada pela essa história. Para dizer aos meus caros irmãos, o conhecimento não tem idade. O conhecimento não tem idade. Você com 30, 40, 60 anos, ainda você pode ser um grande álimu. Abdurrahman, o Coveiro, ele é um dos grandes álimos que deixou muitas obras, que hoje servem a nossa história islâmica. Meus caros irmãos, eu queria dizer que a busca do conhecimento é obrigatório para homem e mulher, e ainda para jovem, assim como para o velho. Aliás, o termo velho não existe, mas para pessoas mais adultas ou mais crescidas em relação a nós. Meus caros irmãos, é o conhecimento que fez com que os muçulmanos, seja no passado, seja no presente, eles se tornassem a nação mais importante. Hoje se questiona assim: os muçulmanos no passado se tornaram grandes impérios, os muçulmanos no passado foram os que conquistaram o mundo, mas hoje por que isso não está acontecendo? Porque os muçulmanos abandonaram a ciência. Esta invenção científica, meus caros irmãos, que nós estamos a ver hoje,
é graças a Allah subhanahu wa ta'ala que tornou obrigatório a busca do conhecimento. Graças a Allah subhanahu wa ta'ala que revelou o Coran e dentro do Coran está repleto ou está cheio de ciência. Daí que, no segundo nosso ponto, que é que tipo de ciência nós devemos abraçar, que tipo de saber nós devemos ir atrás. O Islã, meus caros irmãos, não distinguiu, não diferenciou, dizendo que esta ciência é obrigatória e aquela não. Repito, o Islã não disse que esta ciência é obrigatória e aquela não. É preciso todos nós estudarmos. É preciso todo muçulmano estudar todas as ciências, particularmente a ciência ligada ao conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat Ar-Rahman: Ya ma'shar al-jinn wal-ins, in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudu, la tanfuduna illa bisultan. Ó humanos e assim ó jinns, in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal-ardi, se vocês tiverem poder, se vocês quiserem chegar lá no céu e aprofundar outros lugares na face da terra, fanfudu, cheguem. La tanfuduna illa bisultan. Vocês não vão chegar senão com a permissão e ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é mais uma evidência que Allah subhanahu wa ta'ala já nos ensina que existem outras ciências que vocês muçulmanos, que vocês humanos precisam de aprofundar. Aliás, Allah subhanahu wa ta'ala, em um versículo interpretado cientificamente, já mostrava ainda nos primeiros anos do Islã, já mostrava que o ser humano podia, no entanto, ele investigando, podia estar a sobrevoar no espaço. Allah subhanahu wa ta'ala traz essa evidência quando diz: "Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-Islam", Allah subhanahu wa ta'ala diz quando Allah subhanahu wa ta'ala facilita para alguém entrar no Islã, yashrahu sadrahu. Allah subhanahu wa ta'ala facilita, no entanto, abre o seu coração. Por um lado. Mas disse, e para aquela pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala dificulta para ele entrar no Islã, Allah disse: "Yaj'al sadrahu dayiqan harajan, ka'annama yas'adu fi as-sama'." Aquela pessoa que Allah, quando quer facilitar que entre no Islã, facilita de forma muito leve. Mas quando esta pessoa, Allah lhe dificulta a entrar no Islã e compreender o Islã, Allah disse: "Yaj'al sadrahu dayiqan harajan", Allah torna o teu coração ou o seu peito muito difícil, muito duro, dizendo que "Ka'annama yas'adu fi as-sama'", como se ele estivesse a subir no céu. E Allah aqui usa o verbo yas'ad, um verbo difícil, mostrando primeiro que é possível que a gente se provoque. Mostrando ainda que o ser humano, quanto mais estiver em altitude mais alta, ele tem dificuldade de respirar. Então, essa ciência, esses versículos, existem no Sagrado Alcorão. O que falta é nós investigarmos. É nós investigarmos, chegarmos, no entanto, no auge da ciência e trazermos essas evidências. Foi assim, meus caros irmãos, que no passado os muçulmanos descobriram e inventaram a medicina. Foi assim, meus caros irmãos, que os muçulmanos estudaram e inventaram, no entanto, a matemática e a álgebra. Foi assim, no entanto, que os muçulmanos estudaram o Alcorão, perceberam e eles inventaram a química. Foi assim que os muçulmanos estudaram, entenderam o Coran, eles descobriram a física, etc, etc. Isso tudo que nós estamos a ver é invenção dos muçulmanos. A pergunta que eu faço e deixo para vós e para mim: onde é que nós estamos hoje? Quando há pandemia ou epidemia, quando há uma calamidade, qual é o muçulmano que já apareceu pegando versículos alcorânicos e descobrir a sua respectiva cura? Ou trazer para nós, no entanto, uma solução. E a solução toda está no Corão. Para dizer, meus caros irmãos, a religião islâmica tornou obrigatório a busca do conhecimento.
E a busca do conhecimento não tem sexo, não tem mulher, não tem homem. Irmãos, não está baseada unicamente em lermos o Corão, em lermos o fiqh, em lermos o hadith e terminarmos aí. É graças a Allah subhanahu wa ta'ala e graças ao Corão, graças ao Islã, que o mundo desenvolveu e o mundo teve esta conquista que nós estamos a ver hoje. Meus caros irmãos, o tempo não vai nos permitir para trazer mais os 2 pontos que eu queria aqui trazer, mas quero trazer pelo menos o 3º ponto, que é, no entanto, como nós adquirirmos o conhecimento e quais são os passos. O último passo seria a respeito o respeito que nós devemos ter com os hábitos. Os passos que nós devemos seguir para termos o conhecimento são sabidos. Tradicionalmente são sabidos, é colocarmos a criança aos 6, 7 anos na escola, ir percorrendo, etc, etc. Mas, meus caros irmãos, para a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, nós devemos ter uma coisa que é tão pequenina, mas muito importante, que é a sinceridade. Porque todos nós podemos ser grandes hábitos, todos nós podemos ter os melhores diplomas, mas não nos valer nada aqui no dunya, só estamos a criar problemas e confusões e no akhirah ser o pior. É preciso respeitarmos as etapas, é preciso respeitarmos as hierarquias. Aliás, por isso, Imam Kishki, quando ele foi questionado, um grande álimo, filósofo egípcio, quando ele foi questionado, grande sábio, quais etapas que tu percorreste para te tornares um grande álimo? Ele disse, eu aprendi, ou no meu percurso, a busca do conhecimento, tive 3 etapas. Quem aprendeu o primeiro passo se torna orgulhoso. E nós aprendemos isso, aliás, vimos isso, assistimos isso, que as pessoas que menos conhecimento têm, estão naquela primeira etapa, eles se tornam orgulhosos na sociedade. E diz ainda, e quem aprender e simplesmente terminar no segundo passo, ele fica uma pessoa confusa e que discute com todos. E nós assistimos isso. Pessoas, quando têm média geral de conhecimento, quando aprendeu ali, quando ouviu ali, quando leu o livro X, pensa que ele sabe, fica a discutir com todos e se torna confuso. Mas disse, وَمَنْ تَعَلَّمَ الشِّبْرَ الثَّالِثَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا. E quem aprender até chegar ao 3º passo, sabe que não sabe nada. Então, meus caros irmãos, o conhecimento, quem tiver, ou no entanto, quem estudar, quanto mais estudar, e particularmente chegar ao 3º passo, neste passo onde a pessoa sabe que não sabe nada, este é o auge do conhecimento. É o que nos falta muitas das vezes na nossa sociedade, em que temos tantos sábios, temos tantos estudiosos, mas esses estudiosos, a maior parte está na etapa número 1, outra parte está na etapa número 2 e temos poucos que estão na etapa número 3. Esta é a etapa que dá-nos a humildade, esta é a etapa que nos ensina que nós não sabemos nada. Meus caros irmãos, falar da busca do conhecimento na era da globalização não é um tema que nós poderíamos esgotar aqui em 1 hora, e o nosso tempo aqui foi quase 20, 25 minutos. Mas quero aqui recordar que a busca do conhecimento é obrigatória para todas as faixas etárias. A busca do conhecimento é obrigatória para todos os sexos. A busca do conhecimento, ela não tem local, não tem tempo, não tem era. Meus caros irmãos, o nosso Islã desenvolveu no passado. Foi, no entanto, o Islã que conquistou o mundo, criando vários impérios, porque eles entenderam o conhecimento, eles entenderam, no entanto, o valor da ciência. É aquele que Allah subhanahu wa ta'ala, e eu já disse aqui, que toda a ciência que nós hoje aprendemos, sem nenhuma exceção, toda a ciência, todos os livros, da primeira à 12ª classe, de 12ª classe até ensino superior, até o mestrado, até o doutoramento, meus caros irmãos, está sendo extraído no Corão. Eu vou terminar com uma pequena passagem tão simples para vos mostrar que a nossa religião islâmica, que o nosso Corão
nós não podemos estudar de forma superficial e terminarmos aí. Devemos estudar o Corão de forma profunda e sermos analistas. Hoje, qual é o lema do Ministério da Saúde quando fala da amamentação? Não é amamentar a criança quanto mais tempo possível. Este é do Islã. O lema do Ministério da Saúde, seja em Moçambique ou em outros países, é dizer amamentar a criança quando ela nasce 6 meses ou mais tempo melhor. Isso por quê? Porque o peito, o leite da mãe está mais preparado para o quê? Para combater todas as doenças, todas as bactérias e faz-o crescer melhor. Esta evidência, assim como outra, está no Corão. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse: as mães devem amamentar os seus bebês numa época de 2 tempos, ou devem amamentar em 2 épocas, que são 2 anos. Isto tudo, meus caros irmãos, para vos mostrar que não é o Islã que está atrasado, que não é a nossa religião islâmica que atrasou as pessoas. É o humano, é o ser humano, é o muçulmano atual. Aliás, não são todos muçulmanos atuais. É muçulmano atual. Aliás, eu arriscaria em dizer que é muçulmano de Moçambique. Arriscaria-me ainda a dizer que é muçulmano da Machaba, que está a se atrasar e vai fazer pensar a outras pessoas que não são muçulmanas que os muçulmanos, a sua religião está atrasada. Isso não é do Islã. Isso não é o Islã. Somos nós que somos fracos. Somos nós que temos cabeças duras. Somos nós que não refletimos. Somos nós que nos preocupamos em vida mundana, esquecemos a busca do conhecimento. Esquecemos que, no entanto, é na base do conhecimento que se erguem as nações. Esquecemos, no entanto, que é na base do conhecimento que você se torna pessoa. Quer dizer, todos nós pensamos que somos pessoas, mas não é isso. Enquanto, meu caro irmão, você não agregar valor na sua vida, você não é pessoa. Alguns vão dizer que o chefe está maluco. Enquanto você, como pessoa que tem 2 pernas, tem 2 mãos, você não trazer um valor adicional na sua vida, você não é pessoa. Meus caros irmãos, um exemplo muito rápido e muito fácil de perceber. Conhecemos a história de Cão. E eu vou levar essa passagem do Sheikh Aminuddin. Todos nós conhecemos o Cão. Aliás, a Machaba está cheia de cães. Alguém aqui, eu posso ir pegar um cão aí na rua, oferecer, ele vai negar. E eu posso levar esse cão e ir vender, ninguém vai comprar. Nem te oferecer ele aceita. Nem comprar a custo menos ou zero também não aceita. Mas existem cães que hoje valem milhões. Eu viajei há pouco tempo no avião, juntei 3 cadeiras que queria dormir. Uma viagem de 10 horas. Consegui juntar 2 cadeiras no meio, porque não estava cheio o avião. Mas de repente aparece uma senhora que queria sentar comigo. Eu sim, podia sentar. Mas ela apareceu que estava sozinha, mas apareceu com o bebê dela. Sabe qual era o bebê dela? Era Cão. Este cão, ela pagou passagem de avião, pagou seguros para viajar com o cão. Vais pensar que aquele cão é igual a um cão rafeiro? Nós várias vezes já vimos nos aeroportos e mesmo com polícias, cães. Aquele cão, será que vale a um cão qualquer aí? Para dizermos que o ser humano também, ele só tem valor agregado. Ele só tem mais importância quando ele tiver o quê? Quando ele tiver conhecimento. Por isso, Imam Shafi'i disse: levanta-te para uma criança, mesmo que seja criança. Levanta-te para uma criança, mesmo que ela seja criança, quando ela ser detentora do conhecimento, é grande em relação a você que é grande. Meus caros irmãos, para nós nos firmarmos na sociedade como homens potentes e poderosos, só temos uma única chance, não tem a outra. Para nós podermos, no entanto, lutarmos e combatermos a pobreza, para nós podermos lutar e combater a ignorância e todo aquele mal que nos afeta na sociedade, nas nossas famílias, a única opção é abraçarmos no conhecimento. Por isso o poeta diz: al-ilmu
يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم. A ignorância, ela demole, ela destrói uma casa que tenha honra e nobreza. Al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu. O conhecimento eleva uma casa que não tenha paredes, que não tenha nenhum pilar. O que significa que alguém que não é de família nobre, alguém que não é conhecimento, que não é da família que tenha conhecimento, ele se torna importante quando ele tiver o conhecimento. Wal-jahlu, quanto à ignorância, yahdimu bayta al-izzi wal-karam. Você pode pensar hoje que minha família é nobre, minha família é conhecida. Al-jahlu yahdimu bayta al-izzi wal-karam. A ignorância destrói e demole uma casa que tenha honra e nobreza. E nós assistimos isso. Quantas famílias são de nobre, têm valor, têm dinheiro, mas os filhos não estudaram? Será que o padre vai manter? E quantas famílias e casas que eles não têm nada, são pobres e não são conhecidos, mas aparece alguém na família, um ou dois que vão estudar, mudam o cenário. Meus caros irmãos, termino dizendo que nós, muçulmanos, devemos ser exemplos exemplares para, no entanto, a valorização, a imagem da nossa religião islâmica. Não é o Islã que atrasou os muçulmanos, mas sim é o próprio muçulmano que está a se atrasar. Meus caros irmãos, estamos a começar o ano letivo, é preciso mudarmos as nossas intenções, mudarmos o nosso comportamento. Se nós não estudarmos, se nós não temos a capacidade de estudar, fazermos estudar quem merece e quem precisa. Como eu contei a passagem aqui, você pode ter a mesma recompensa de um estudante, fazendo bem, patrocinando-o, ajudando e crescendo. Eu termino com essas palavras, com a perspectiva de trazer outras na próxima oportunidade. Aquilo mais, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.